Vai repercutir agora com os nossos analistas, com a Juliana Lopes, que está em Brasília, também com a Edilene Lopes, em Brasília, e com o Vitor Irajá. Juliana Lopes, já era esperada essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. É isso, Leandro. A gente lembra que, de acordo com a denúncia contra a deputada Carla Zambelli, nesse caso especificamente, o que diz a denúncia? Que ela teve um papel central como a mentora, né, como autora intelectual desse ataque cibernético ao sistema do CNJ. A gente lembra que essa figura, inclusive, de Walter Delgatti Neto, ficou um foco de atenção por conta dessa questão, inclusive em CPIs, né, no Congresso Nacional. Então, acabou chamando a atenção para uma atuação ali na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio também a um planejamento de golpe de Estado que veio à tona numa outra investigação, mas mostrou muito a articulação dessa tentativa de ataque hacker ao sistema do CNJ, inclusive com dados bastante importantes. De acordo, inclusive, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o objetivo era desmoralizar a justiça brasileira para obter vantagem, ele afirma, desde o princípio, invadindo o dispositivo informático e determinando uma participação ativa na produção de informações falsas, inclusive de ordens judiciais ideologicamente falsas. A gente lembra também que o próprio Delgatti Neto confessou essas invasões, isso foi um dos pontos mais importantes. Estamos aqui tentando contato com Carla Zambelli, que está no foco de duas questões que na política estão fazendo bastante barulho, dessa ação especificamente e da atuação junto a um hacker, e naquela questão de, ali no segundo turno das eleições de 2022, ter com uma arma, né, ter perseguido um homem às ruas, e isso politicamente também fez bastante impacto, teve bastante impacto na carreira política de Carla Zambelli, inclusive como uma integrante ali do PL muito próxima no começo, mas não agora, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Leandro. Vale destacar também, Edilene, que o julgamento corre em plenário virtual, não é o plenário físico do Supremo Tribunal Federal, é a primeira turma e vai até o dia 16 de maio, no caso, né? Exatamente, Leandro, mas mais essa etapa relacionada a Carla Zambelli, embora hoje, como disse a Ju, não seja tão próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem tentado se afastar da figura de Zambelli, dizendo que ele já falou isso, que ela atrapalhou ele nas eleições últimas, que o episódio dela em São Paulo, apontando a arma contra um homem negro, seria justamente o que teria determinado a perda dele nas eleições, mas fato é que, de toda forma, isso prejudica Jair Bolsonaro, porque corrobora com uma possibilidade de tentativa de golpe, de ataque ao sistema democrático de direito. Então, essa condenação de Carla Zambelli, embora ela esteja muito distante de Jair Bolsonaro neste momento, é algo que pesa contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro na situação em que ele está neste momento. E, em relação ao Walter Delgatti, o próprio Bolsonaro citou ele em uma entrevista que deu a Itatiaia. Eu fiz essa entrevista aqui em 2021, e ele citou um hacker do bem que comprovaria que Aécio Neves estava correto, porque as urnas eletrônicas seriam fraudáveis. E foi justamente essa fala de Bolsonaro sobre Walter Delgatti que foi usada em uma CPI anterior e que acabou também prejudicando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, peça a peça, elas vão caindo no dominó e vão chegando próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e por isso o desespero da oposição para tentar livrá-lo da acusação da tentativa de golpe, em várias estratégias que são possíveis, que eles têm adotado com muito afinco, mas a situação dele se complica cada vez mais. Cada vez que um aliado, um ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro cai, ele também perde um ponto nessa briga contra a justiça. Leandro. Vitor Irajá, segundo a denúncia, a Zambelli teria contratado os serviços de Delgatti e teria prometido trabalho, né? Já a defesa da parlamentar fala que houve uma ajuda ali, já que durante a conversa o hacker, o Walter Delgatti, disse que estava sem dinheiro e sem emprego, né? É isso, né, Leandro? A denúncia diz ainda que Carla Zambelli teria contratado, portanto, Walter Delgatti, exatamente para inserir dados falsos ali no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Mas, Leandro, em linha com essa argumentação, né, tanto da Ju quanto da Edilene, a respeito
desse afastamento de Jair Bolsonaro, de Carla Zambelli, vai ser muito curioso a gente observar exatamente qual vai ser a resposta do ex-presidente nesse momento a partir de um novo fato político que envolve o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, Alexandre de Moraes em destaque, mas também Flávio Dino e Cristiano Zanin, exatamente se Bolsonaro vai tentar se atrelar a esse caso, exatamente para fortalecer a sua narrativa contra o Supremo Tribunal Federal e também esses ministros com especial atenção para Alexandre de Moraes, ou se a partir desse afastamento, dessa interpretação já dita, inclusive, por Jair Bolsonaro, de que Carla Zambelli teria, inclusive, atrapalhado a sua eleição em 2022, ele vai jogá-la às traças e vai esquecê-la, vai escanteá-la e ignorar esse fato. Vai ser outro fato curioso vai ser a gente observar exatamente a capacidade de articulação de Carla Zambelli junto ao Congresso Nacional, numa possibilidade, inclusive, de resposta. Como a gente acompanhou agora, a gente discutiu agora há pouco essa manobra feita pela Câmara dos Deputados para tentar salvar Alexandre Ramagem, pelo menos não permitir que ele respondesse a essas ações penais que foram determinadas por parte do Supremo Tribunal Federal, tornando o réu, portanto, no âmbito dessas investigações que apuram esse plano de golpe aqui no Brasil. Portanto, essa vai ser, na verdade, a tônica. O que Jair Bolsonaro vai fazer? Como vai fazer? Vai estar ao lado de Zambelli exatamente para criticar o Supremo ou não, vai afastá-la e fingir que isso não é problema dele, e também qual vai ser a capacidade política de Carla Zambelli, se vai haver, é evidente, algum tipo de disposição por parte da Câmara dos Deputados também para salvá-la ou fazer algum tipo de manobra como fizeram com Alexandre Ramagem. Eu conversei agora há pouco com a deputada Carla Zambelli, ela me informou que vai aguardar para depois se posicionar sobre o assunto. Qualquer outra notícia sobre essa informação, a gente interrompe aqui com o Breaking News, a gente atualiza essa informação, portanto.